One Piece tem mais de 20 anos de estrada, e durante essa obra acompanhamos a jornada dos Chapéus de Palha, num clima de muita azaração, onde vão rolar altas aventuras. A Sessão da Tarde. Apesar de sabermos que o anime não é focado em mortes, assim como o Attack on Titan e Naruto, ainda assim temos sempre uma morte ou outra, para que a história se desenrole. Um exemplo disso é o próprio Gold Roger, quando ele morreu, como símbolo da pirataria, inspirou vários a partirem para o mar atrás do One Piece. Mas será que no final dessa história, algum dos nossos chapéus de palha vai morrer? O Oda já deu algumas pistas disso e eu vou te contar após a vinheta. Fala galera, Bismarck falando e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Jornada. Se você já gostou desse tema, já mete um dedão nesse like e se inscreve no canal se não for inscrito. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom galera, a real é que o Oda nunca confirmou que algum dos chapéus de palha morreriam até o final da obra. Se ele tivesse feito isso, ele ia acabar estragando um pouco da graça, da surpresa do fim da história. Mas a fandom, ela sempre cria várias teorias de personagens que podem acabar morrendo. E assim, com base no que a gente sabe da história, de todos os acontecimentos que já rolaram, a gente consegue destrinchar esses personagens e dar algumas explicações do porquê eles poderiam acabar morrendo. E é isso que eu vou fazer agora. Luffy. No universo de One Piece, vemos personagens lidarem com vários desafios diferentes durante a sua jornada. E a doença é um aspecto bem usado na obra. Temos alguns exemplos de piratas que sofreram com enfermidades na obra, como por exemplo, o capitão dos piratas Humber, a antiga tripulação do Brook, e até mesmo o Barba Branca e o Gold Roger. Esses exemplos mostram que o aspecto doença no universo de One Piece não é algo incomum, e que pode acontecer com qualquer tipo de pessoa, independente da sua posição social ou poder. Bom, dito isso, rola uma teoria por aí, dizendo que o Luffy, no fim de One Piece, vai ter o azar de contrair a doença do Gold Roger, seguindo o mesmo caminho do Rei dos Piratas e quem sabe morrendo da mesma maneira, com um sorriso no rosto. Que merda, hein? Mas agora, mesmo que o Luffy não contraísse essa doença, o moleque já é todo fudido de saúde, mano. Quando ele começou a usar o guia, foi explicado que ele bombeia o próprio sangue de forma contrária ao seu corpo, para ficar mais forte e mais rápido. Quanto mais ele bombeia o sangue, ele força o seu coração, e é algo que foi dito que diminui a expectativa de vida dele. Como se isso já não fosse suficiente, lá na saga de Impel Down e Marineford, ele conseguiu ferrar toda a sua expectativa de vida. Depois que ele ficou à beira da morte sendo envenenado pelo Magalhães, ele acabou sendo salvo pelo Ivankov, que usou o poder de hormônio dele, da fruta, para poder salvar a vida dele. Porém, tinha uma condição. O preço para ele ser salvo era cada injetada de hormônio no corpo do Luffy, ele tinha a sua expectativa de vida diminuída. E ele fez isso várias vezes no corpo do Luffy. Então, tudo isso pode ser uma cartada boa para o Oda usar no final da obra, sendo uma boa justificativa para ele acabar morrendo. Zoro. O imediato e espadachim do Chapéu de Palha sempre enfrentou batalhas intensas, o que levavam ele à beira da morte. A sua resiliência e determinação sempre eram postas à prova nessas situações críticas, e era aí que a verdadeira força dele era revelada. Um dos momentos mais marcantes foi uma das lutas que ele teve com Bartolomeu Kuma, um membro do Shichibukai. Enquanto o Luffy agonizava de dor, incapacitado ali pelo Kuma, o Zoro faz uma escolha difícil. Ele, no ato de lealdade, ele sacrifica sua própria vida para salvar o Luffy, se oferecendo para receber toda a exaustão e dor que o capitão sofria. Em uma das cenas mais fodas do anime até hoje. O maluco é brabo. Essa atitude do Zoro não apenas exaltou a conexão profunda que ele tem com o Luffy, mas também mostra que o Zoro está disposto a enfrentar até a morte para proteger o seu capitão e ajudar ele a conquistar o sonho dele. Agora em um ano, o Zoro enfrentou King, um dos 3 comandantes da tripulação do Beast Pirates, liderado pelo Kaido. Durante a batalha, o Zoro sofreu ferimentos graves, sendo socorrido pelo Chopper ali, que ofereceu uma cura um pouco arriscada para ele. O preço dessa cura era que o Zoro sentiria o dobro dos efeitos colaterais quando o efeito da cura acabasse. Já no ápice da luta, cara, o Zoro estava à beira da morte literalmente, enfrentando não apenas o King, mas os efeitos devastadores da cura. Ele conseguiu vencer o King, mas deu de cara com o ceifador da morte, que estava ali pronto para levar ele pro além. Mas no final das contas ele acaba sendo socorrido pelo Frank. Esses acontecimentos de sacrifícios e demonstração de lealdade fazem com que os fãs acabem criando teorias onde o futuro do Zoro é incerto. Essa personificação da morte aparecendo na luta final dele contra o King pode ser algum aviso de que a vida dele está chegando ao fim. Mas disso tudo a gente pode tirar uma coisa certa.
o Zoro vai continuar a desafiar a morte pela sua lealdade com o Luffy e para se tornar um dos maiores espadachins do mundo. O Sop é um mentiroso contador de histórias da tripulação. E durante a obra a gente acabou descobrindo um dom peculiar que ele tem. Toda a história que ele conta, por mais absurda que seja, tem a tendência de se tornar realidade, que o coloca como um dos heróis mais improváveis e também o mais imprevisível. Das diversas histórias que ele conta, eu vou citar algumas aqui, como por exemplo a topeira gigante. Certa vez, quando o Sop estava ali invadindo a mansão da Kaia, para ele se livrar de uma situação meio embaraçosa ali, ele inventa uma história de que estava lutando contra uma topeira gigante. Só que aí, um tempo depois, na saga de Alabasta, a gente tem essa história ganhando vida, quando ele e o Chomper lutam contra a Miss Merry Christmas, que é a usuária da Zoan da topeira. Nos flashbacks da infância do Sop, a gente vê ele brincando, dizendo que via dragões, lagartixas, cérberos, aquele cão de 3 cabeças, e muitos achavam que eram apenas histórias fantasiosas. E o tempo foi mostrando que até as histórias mais improváveis ganharam vida, quando o Sop lutou contra o Cérbero, lá em Thriller Bark, e um dragão cuspindo fogo em Punk Hazard. E não podia faltar uma das histórias mais absurdas que ele conta, onde ele diz que foi parar numa ilha que na verdade era um cocô de um peixe dourado gigante. E aí mais pra frente a gente vê eles encontrando um peixe dourado gigante na história. Beleza, a gente sabe que o Sop é um mestre em contar história exagerada e que ele testemunha tudo virar realidade. Mas no meio de tudo isso, uma mentira ainda paira sobre ele. Uma história de bravura e sacrifício no mar. Enquanto a jornada do Chapéu de Palha avança pro grandioso reino dos gigantes, a mentira do Sop sobre encontrar seu destino ao lado de um bravo guerreiro do mar pode muito bem se tornar realidade, tendo o Sop como um dos principais personagens para o arco de Elbaf. E um outro ponto muito importante que fortalece o fato do Sop ser um grande candidato a morrer no final da obra é o fato de que todos os Mugiwaras, quando entraram na tripulação do Chapéu de Palha, eles entraram com um sonho. A Nami queria montar o Mapa Mundi, a Nico Robin queria descobrir a verdadeira história do mundo, o Tony Chopper queria curar todas as doenças, o Sanji conheceu o All Blue, e o Sop, ele queria se tornar um bravo guerreiro, E o que a gente espera é que até o final da obra, todos consigam realizar os seus objetivos e seus sonhos. A morte dele, ali em circunstâncias heróicas, podia cumprir o sonho dele de maneira única, ali lutando em batalha com os gigantes em Elbaf. Na minha opinião, desses 3 personagens, eu acho que o Sop seria o mais interessante para acabar morrendo na tripulação. Além de ser algo impactante e que traria representatividade pro personagem, dele chegar no ápice dele, seria algo que surpreenderia os fãs, Porque se colocar o Luffy ou o Zoro, vai ser bem impactante, porque eles estão sempre na linha de frente e são personagens muito amados pelos fãs. Então, é bem difícil do Oda matá-los. Mas eu acho que se fosse o Sop, seria mais significante para o personagem. Bom, galera, agora eu quero saber de você. O que você acha dessas teorias? Você acha que algum dos Mugiwaras morreria? Fala pra mim nos comentários aqui. E se não se inscreveu e nem curtiu o vídeo, não se esquece de fazer e a gente se vê na próxima jornada.